Olá, sou Francisco Loreto. Hoje quero-vos apresentar a Sinfonia número 92, em Dó maior, conhecida como Sinfonia Oxford, do compositor austríaco do período clássico da história da música, Joseph Haydn. Esta sinfonia já estamos a ouvir em fundo. Haydn, para mim, é um dos meus compositores favoritos. Gosto muito da sua linguagem, porque a música é para mim bastante leve, com muita ironia, muitos contrastes, enfim, é uma estética que muito me agrada. Entre mim e Haydn também há outra ligação. O nome mais conhecido deste compositor austríaco é Joseph Haydn, mas na verdade Haydn também tem o nome de Franz Joseph, que significa Francisco José. Ora, o meu nome também é Francisco José. Assim, eu e Haydn temos em comum exatamente o mesmo nome. Este compositor austríaco do período clássico da história da música nasceu a 31 de março de 1732 e acabou por falecer já com 77 anos de idade, que é uma rica idade para aquela época, em 31 de maio de 1709. Para enquadrar esta Sinfonia 92, acho que é necessário se fazer uma retrospectiva. Antes de falar sobre a Sinfonia, vamos ver a história do próprio compositor até o momento em que ele acaba por escrever esta obra. E o enquadramento será este. Haydn começou a sua carreira como compositor quando tinha exatamente 25 anos, ocupando o cargo de mestre de capela do Palácio do Conde Marzin. Este conde era um grande aristocrata do Império Austro-Húngaro. A partir de 1761, com a falência do Conde Morzin, Haydn passou a trabalhar exclusivamente para a corte do príncipe Nikolaus de Esterházy. Esterházy era um principado que fazia parte do vasto Império Austro-Húngaro. Este trabalho era exclusivo e Haydn tinha um contrato muito rigoroso de tarefas dedicadas a esta corte e não podia fazer encomendas para fora do próprio palácio de Esterházy e também poucas vezes saía daquela região. Assim, Haydn dizia na altura que, por estar isolado do mundo, a música que fazia, no mínimo, tinha que ser original. Já em 1779, o contrato de Haydn com o príncipe Nikolaus é revisto e é abolido algumas cláusulas de exclusividade, de modo que a partir desta altura Haydn já podia receber encomendas de outros mecenas e também podia publicar as suas obras nos principais editores da sua altura, da sua época, nomeadamente em Viena, em Paris e também em Londres. A sua fama, assim, propagou-se rapidamente da Áustria para a França e para a Inglaterra, onde começou aos poucos a ganhar muita fama e muito reconhecimento. A Inglaterra, com a morte do filho de Bach, Johannes Christian Bach, em 1782, a partir desta data é Haydn que fica como o principal compositor em Inglaterra, o compositor mais tocado nos concertos e dos mais reconhecidos. Em França, ao mesmo tempo, um grande mecenas chamado Conde François-Marie Rigollet, mais conhecido por Conde de Ogny, encomenda 6 sinfonias a Haydn para serem tocadas na chamada e famosa L'Orchestre de Olympique. Esta orquestra era muito especial, porque era uma orquestra que, por acaso, pertencia a uma loja maçónica em Paris e tinha a particularidade de ter na sua constituição à volta de 40 músicos. 40 músicos, nesta altura, nos finais do século XVIII, eram já uma grande orquestra para os padrões dessa altura. 40 músicos, comparado com os 25 que Haydn tinha em Esterházy, pode-se dizer que era uma orquestra de grandes dimensões que permitia Haydn explorar ao máximo as suas obras sinfónicas. Desta parceria, destas encomendas do Conde de Ogny, vão a ser compostas então 6 sinfonias que ficaram conhecidas como as 6 sinfonias parisienses. O número delas vai desde o número 82 até a sinfonia número 87. Entretanto, em 1788, o Conde de Ogny voltou a encomendar a Haydn mais 3 sinfonias, aquelas que ficariam com os números 90,
Sinfonia 91 e a Sinfonia 92, aquela que hoje estamos a apresentar. Todas estas sinfonias foram então dedicadas a este mecenas francês, ou seja, ao Conde de Ognier. Como era normal acontecer nesta altura, os compositores dedicavam as suas obras a quem lhes fazia encomenda. No caso de Haydn, quando eram obras da sua iniciativa pessoal e não eram frutos de encomendas, Haydn dedicava-as a Deus e escrevia nas partituras In nomine Domini, que significa em nome de Deus. O ano de 1790 foi marcante para a vida de Haydn. Morreu o príncipe Nicolaus e o seu filho Anton, segundo as tendências das principais cortes daquela época, começou a despedir os músicos da sua orquestra, numa ideia económica e de poupança. Como as necessidades dos serviços de Haydn não eram tão exigentes a partir desta altura, o novo contrato feito com Haydn baixou o salário, mas Haydn ficava livre de poder receber encomendas de outros mecenas e, inclusive, poder viver noutro sítio que não na própria corte de Esterházy. E assim Haydn fica livre e vai viver para Viena. Nesta mesma altura, Haydn acaba por se associar a um empresário que também era compositor, violinista e músico, chamado Peter Solomon, e os dois começam logo a idealizar uma digressão à Inglaterra. Porque, como disse ainda há pouco, desde 1782, com a morte de Johann Christian Bach, Haydn era um compositor desejado. Haydn nunca tinha ido para a Inglaterra, mesmo muito desejado a sua presença lá, porque Haydn não queria, de alguma forma, desrespeitar o Nicolaus, o seu patrono, e então esperou que até a sua morte, ou depois da sua morte, então é que cumpriu o desejo de ir para a Inglaterra. Mas até enquanto Nicolaus foi vivo, Haydn o respeitou e cumpriu com as suas obrigações e nunca saiu do Principado de Esterházy. E assim, com esta oportunidade de ir à Inglaterra, Haydn começa, juntamente com Solomon, a preparar esta digressão que haveria de durar 2 anos. Assim, no dia 15 de dezembro do ano de 1790, Haydn e Solomon iniciam a sua viagem rumo a Londres. Neste dia despede-se de Mozart e foi uma despedida muito simbólica, porque foi a última vez que Haydn viu Mozart em vida, uma vez que Mozart acabaria por morrer a 5 de dezembro do ano seguinte, em 1791. Então, Haydn e Solomon iniciam a sua viagem rumo a Londres, fazendo escala, parando na cidade de Bona, na Alemanha. Nesta cidade de Bona, Haydn tem a possibilidade de conhecer pela primeira vez um dos seus mais promissores alunos, ou seja, Ludwig van Beethoven. Nesta circunstância, Beethoven chegou a tocar e foi apresentado e chegou a tocar para o seu futuro professor, Haydn, e dos dois ficou um acordo de que no ano seguinte, em Viena, haveriam de ser um professor e o outro aluno. E desta circunstância nasceu a primeira grande intercâmbio destes dois vultos da história da música. Prosseguindo viagem, Haydn e Solomon deslocam-se para o norte da França e param na cidade portuária de Calais, que fica, no fundo, já no Canal da Mancha. Curiosamente, Haydn, nesta altura, tinha exatamente 58 anos de idade e é a primeira vez que tem a possibilidade de ver o mar, algo que lhe deixa bastante encantado. Prossegue viagem de Calais, exatamente, para Londres, durante o dia 1 de janeiro, já do ano de 1791. A chegada de Haydn
a Londres foi triunfal, pois isto era um compositor há muitos anos desejado em Inglaterra. Assim, iniciou logo um conjunto constante de atividade de concertos e teve logo 12 encomendas de sinfonias, entre outras obras de música de câmara e para piano solo. Destas 12 sinfonias encomendadas a Haydn, ficarão conhecidas na história da música como as Sinfonias Londrinas. Todavia, em julho de 1791, ou seja, 7 meses depois de Haydn estar em Londres, este compositor é convidado para se deslocar à cidade de Oxford, que é uma cidade que fica mais ou menos a 90 km de Londres. Este convite partiu da Universidade de Oxford, porque esta universidade queria homenagear Haydn, atribuindo-lhe um doutoramento honoris causa. Um doutoramento honoris causa só é atribuído a personalidades que têm um mérito reconhecido. E assim, para comprovar este mérito, foi pedido a Haydn que, durante a cerimónia, apresentasse uma das suas sinfonias. Acontece que Haydn, durante estes 6 a 7 meses que estava em Inglaterra, tinha-se dedicado a compor outras obras e a fazer muitos concertos com as obras já existentes, e ainda não tinha composto ou concluído a composição de nenhuma das 12 sinfonias londrinas, aquelas que tinham sido encomendadas quando a sua chegada à Inglaterra. Como ainda não tinha nenhuma dessas novas sinfonias concluídas, Haydn decidiu então apresentar a sua sinfonia que tinha sido a última composta, ou seja, a Sinfonia número 92. Acontece que esta Sinfonia número 92 tinha sido a terceira de 3 sinfonias encomendadas em 1788 em Paris pelo Conde d'Aubigny. Haydn não teve problemas em escolher esta Sinfonia 92, porque nem precisava de autorização do Conde d'Aubigny, que tinha sido quem tinha encomendado, ou seja, por ter encomendado é que tinha os direitos sobre essa obra. Haydn não teve problemas com isso, pois o Conde d'Aubigny já tinha morrido um ano antes, em 1790. Ou seja, Haydn já possuía os direitos sobre a própria obra, uma vez que o mecenas que o tinha encomendado a obra já não estava vivo e não podia, dessa forma, ter que dar essa autorização. O sucesso desta obra neste concerto foi brutal, foi enorme, e de modo que a própria sinfonia ficou muito marcada a esta cerimónia. E por essa razão, a Sinfonia número 92, que recordo, era uma sinfonia encomendada para a Orquestra de l'Olympique em Paris, acabou por ter uma fama enorme ali na cidade e na Universidade de Oxford, e por essa razão ficou conhecida como a Sinfonia número 92, a Sinfonia Oxford. Haydn, com este enorme sucesso em Inglaterra, acabou por regressar a Viena um ano depois, em 1792, e a partir daí começou logo a trabalhar e a dar aulas ao Ludwig von Beethoven. Haydn, ao chegar a Viena, tem a alegria de ter este novo aluno promissor, ao mesmo tempo tem a tristeza por já não voltar a encontrar Mozart, porque entretanto tinha morrido, e durante a sua ausência em Inglaterra, Haydn ficou assim privado para sempre do convívio e da grande amizade que existia entre os dois. Haydn ainda voltaria mais uma vez à Inglaterra, mais concretamente entre os anos 1794 e 1795. Concluo assim esta apresentação, realçando que todos estes factos e acontecimentos na vida deste compositor foram relevantes para que, em julho de 1791, o sucesso que esta obra, que esta sinfonia teve na Universidade de Oxford, fizesse com que esta sinfonia
para tudo ou sempre ficasse ligada a esta universidade e esta cidade, ao ponto de ficar com o cognome de Sinfonia Oxford. Com este enquadramento, o melhor agora é mesmo ver toda a sinfonia, com os seus 4 andamentos. O primeiro andamento, o tradicional Allegro, que tem neste caso uma introdução lenta. O segundo andamento, o Adagio, que é um andamento lento expressivo. E o terceiro é o tradicional andamento Minueto. E concluímos a sinfonia com o fantástico Allegro em forma sonata, que conclui espetacularmente esta grande obra, esta grande sinfonia de Franz Joseph Haydn. Votos de boa audição. Obrigado pela atenção.